Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje vamos falar sobre: será que estamos vivendo a grande Babilônia? Citada em Apocalipse 18. Antes de começar, eu gostaria de pedir que vocês curtam, compartilhem e visualizem o vídeo pelo YouTube, tá certo? E se inscrevam lá e ativem o sininho. Agora eu vou mandar um vídeo, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, tá? No mesmo vídeo do YouTube. Eu vou postar no YouTube e vou compartilhar no WhatsApp e no Facebook. Tá? Então não terá mais o áudio no WhatsApp, agora no grupo aqui, tá? Agora no grupo do WhatsApp também será o mesmo vídeo do YouTube, tá? Então vamos lá, queridos irmãos. Né? Em Apocalipse 18, de 1 a 8, está sendo falado a respeito da volta de Cristo, né? E em determinado momento, Cristo vai dizer no céu, está feito. E os anjos, o Espírito Santo aqui na terra vai falar, está feito, e vai se retirar da terra. Quando isso acontecer, os anjos do céu gritarão, caiu, caiu a grande Babilônia. O que quer dizer Babilônia? Quando a gente volta lá atrás da Babilônia, né, que Nabucodonosor, até, existia até a primeira parte da Babilônia, antes de Nabuco, tudo mais. Babilônia quer dizer confusão, por quê? Porque eles tinham uma confusão de povos e religião. Por quê? Porque era muito comum a Babilônia pegar, derrotar outros povos, levar cativo as pessoas, os mais inteligentes principalmente do povo, e levar para dentro da cidade da Babilônia, lá a parte central da Babilônia, para o palácio, se eles eram muito sábios, para poder é, serem usufruídos por eles ali e viverem ali cativos, né? Como sábios ou até como servos, dependendo, né? Então, era uma confusão de pessoas de várias nações diferentes. Então, naquela altura, tinha egípcio, tinha hebreus, tinha babilônios, né? Tinha o povo da Babilônia, tinha filisteus, tinha um monte de coisa lá. Tudo que eles conquistavam, eles levavam para lá. Ou seja, eles tinham 666 deuses. Cada vez que eles conquistavam um povo, eles aderiam àqueles deuses, né? Eles não eles deixavam cada um seguir os seus deuses, então era uma confusão de religião, cada um tinha a sua, era uma confusão muito grande. Eles não obrigavam ninguém a seguir os deuses deles, né? Então eles tinham muito, e muitas vezes eles aderiam aos deuses, né? Então aquilo era uma grande confusão, a palavra Babilônia significa confusão. Então, quando os anjos dizem caiu, caiu a grande Babilônia, na realidade eles estavam gritando, caiu, caiu a grande confusão. E nós estamos vivendo essa grande confusão? Estamos vivendo a Babilônia? A resposta é sim, estamos sim. Por isso, esse é um grande sinal de que a volta de Cristo está muito perto. Porque nós estamos vivendo a confusão. Quantas igrejas tem por aí? Quantas? Né? Que, 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 que falam sobre Deus. Qual que é a certa? Cada um falando para um lado. Eu vou ficar falando, eu vou citar aqui algumas. Igreja Novo Tempo, tem uma igreja chamada Novo Tempo. Igreja de Javé. Igreja Jesus Cristo ao Poder. Igreja Deus é Amor, Presbiteriana, Congregação, Adventista do Sétimo Dia, Adventista da Reforma, Adventista da Promessa, é, Batista, Batista do Sétimo Dia, Deus é Amor, Renascer em Cristo, Internacional do Poder da Graça, Universal do Poder de Deus, Presbiteriana, Mundial, Deus é Amor, Presbiteriana, Metodista, Testemunho de Jeová, Igreja de Javé, judeus, catolicismo. Olha quantas religiões nós temos, todos falando de um mesmo Deus, uma mesma Bíblia. Todos têm a mesma base. E como que pode ter tantas doutrinas falando da mesma situação? Você sabe que é uma confusão de cristianismos? Todo mundo se diz cristão, mas cada um pula para um lado, cada um fala uma coisa. Né? Essa mensagem veio na minha cabeça hoje de manhã, quando eu estava assistindo um vídeo, onde tinha o pastor Ailton Oliveira, que é adventista, e um pastor, que eu não lembro agora o nome, que é da igreja. É uma outra igreja, que também não lembro qual era a igreja que ele era. E a igreja dele defendia a guarda do domingo. Então esse pastor estava falando, mas o apóstolo Paulo, depois da morte de Cristo, ele pregou com os fiéis no domingo, no primeiro dia da semana. Então, o domingo agora é o dia da guarda, né? Jesus Cristo ressuscitou no domingo, então agora o domingo é o dia da guarda. Já Arilton Oliveira, depois vem Oliveira falando, ele fala, não, guarda o sábado, foi estimulado o sábado, nenhum momento foi mudado para o domingo,
Jesus Cristo guardava o sábado, tanto que fala que era costume dele todo sábado estar na sinagoga, né? E ele fala também dessa passagem que Paulo adorou não, né? Paulo fez essa reunião com os seguidores, né? Cristãos na época já, né? No domingo. Mas por quê? Porque Paulo tinha chego ali, estava de passagem possivelmente ali, né? Ele chegou naquele dia ali e ele já ia embora naquele mesmo dia ali na parte da noite, ele já ia seguir viagem, ele estava só de passagem. Então ele aproveitou, se você ler o contexto do texto, ele aproveitou para fazer essa reunião com os fiéis, já que ele ia embora já, para não passar em branco. Não que ele estava guardando o domingo, né? O próprio Jesus Cristo guardou o sábado na sepultura, vê que ele morre na sexta, guarda o sábado, respeita o sábado e ressuscita só no domingo. Ele não poderia ressuscitar no sábado? Poderia, mas ele estaria desrespeitando o sábado, porque ia fazer uma grande confusão no sábado se ele ressuscitasse no sábado, entendeu? Então ele respeita o sábado. Portanto, o sábado continua sendo, para alguns, o dia da guarda. Para outros é o domingo. Mas da onde surgiu o domingo? Ele surgiu lá em Roma, né? Quem estimulou o sábado foi a Igreja Católica. O domingo, aliás, né? O da Igreja Católica. Foi de lá que surgiu o domingo. Durante o imperador Constantino, que ele era imperador de Roma, nós sabemos que a Babilônia, ela era o maior reino da face da terra na época dela, né? Porque ela conquistou quase todos os povos da terra. Aí ela foi derrotada pelos Medo-Persa, que assumiram todos os povos que a Babilônia passaram a serem cativos da Medo-Persa. A Medo-Persa foi derrotada por Alexandre o Grande, os gregos, que ficaram mandando em todos aqueles povos depois. E depois os gregos foram dominados, derrotados, né? Depois da morte de Alexandre o Grande, o reino foi dividido em quatro. E esses quatro reis caíram para o Império Romano. E nesse momento da história que nós estamos falando do Império Romano, quem era o imperador era Constantino. Nós tivemos vários imperadores romanos. Calígula, o louco Nero, né? Porque Nero era louco, depois foi em Roma, depois a culpa dos cristãos. Tivemos Júlio César, Marco Antônio, o Otávio, né? Então nós tivemos vários imperadores romanos. E o Constantino, ele, ele era idólatra, ele não era cristão. Mas ele viu que o cristianismo estava ameaçando o seu poder. Por quê? Porque estava atingindo um nível muito grande de cristãos. E vocês sabem que um imperador, um rei, um líder poderoso, ele é capaz de fazer qualquer coisa, até as últimas consequências, para manter o seu poder. Nós vamos lá ver o Faraó. Eles viram os israelitas lá quando eram escravos do Egito, crescendo num número tão grande que eles ficou com medo. Nós só pôr em xeque o, o poder do Faraó. Então ele fez o quê? Mandou matar as crianças para que o povo não se procriasse mais e não crescesse mais do que aquilo. Você vê que lá, voltando em Abraão, em Isaac, o rei de Gerar, ele ficou é, com tanto medo de Isaac, porque ele estava prosperando tanto, já era mais rico que o próprio rei, com medo deles invadir a cidade e tomar a cidade, que ele expulsou Isaac de lá, né? Aí você vai mais para frente, Herodes era governador, né? Ele sentiu o rei de Israel, mas ele era governador de Israel, porque essa altura de Israel, o rei de Israel era o imperador romano da época, e Herodes mandou matar todos os bebês meninos quando ele soube que Jesus Cristo tinha nascido, que o rei dos judeus, o Messias, havia nascido. Ele ficou tão apavorado que aquilo estava pondo em risco o reino dele, então ele quis matar essa criança. Então ele mandou matar todos os bebês recém-nascidos lá pro lado de Belém e tudo mais, onde Jesus nasceu. Que nasceu na região que o Messias deveria nascer. Só que no caso de Constantino, ele não podia, como é que fala, matar ninguém, porque não tinha um líder, tinha vários líderes dessa do campeonato, o cristianismo tinha crescido a tal ponto, e isso nós estamos falando bem depois dos apóstolos. Os apóstolos já tinham morrido nesse momento. Já não tinha mais os apóstolos, já tinha um grande monte de homens crescendo. Né? Nessa altura do campeonato, é, o cristianismo eles eram dominados pela Igreja Católica. Né? Então, eles fizeram o quê? O que o Constantino pensou? Eu vou me converter, vou fingir que eu vou me converter, e nisso eu vou ter mais poder sobre esse cristianismo.
E aí eu mesmo vou fazer alterações nisso aí, vou enfraquecer esse movimento aí, né? Que ele sendo movido pelo inimigo, automaticamente o inimigo sabe muito bem como enfraquecer um movimento forte. E aí o que aconteceu? Ele se converte, mas ele começa a fazer mudanças no cristianismo. E a Igreja Católica, por sua vez, começou naquela época a aderir a esse movimento. Não estou falando dos católicos modernos de hoje, tá? Estou falando da Igreja Católica daquela época, não vamos confundir. E aí o que aconteceu? A Igreja Católica, ela alterou, ela aceitou essa mudança pelo Constantino e alterou, né? E isso mais para frente acabou se tornando uma coisa bem forte após a época de Hitler. Por quê? Hitler odiava os judeus. E Mussolini, na época, era o imperador da Itália, né? Aí já era Itália, não é mais Roma, mas a Roma era a Itália, né? E aí aconteceu, o Mussolini, ele era aliado de Hitler, né? Hitler era nazista e o Mussolini era fascista, né? E aí então o Mussolini queria agradar o amigo Hitler. Então, para diferenciar quem era, não era mais permitido judeus na Itália. Então, para começar a diferenciar os povos, aí ficou mais forte ainda o movimento do domingo. Por quê? Os cristãos deveriam adorar o domingo, enquanto os judeus manteriam o sábado. Assim saberiam quem era judeu e quem não era. E aí também já aumentou mais ainda a guarda do domingo, né? Quando você olha hoje em dia o livro de catecismo do catolicismo, quais são os 10 mandamentos do catolicismo? Adorar somente a Deus, não usar o nome de Deus em vão, guardar o domingo, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterarás, não cobiçarás o que não é seu, não darás falso testemunho contra o seu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Esses são os 10 mandamentos da Igreja Católica, que está no livro de catecismo. Agora, quando você pega a Bíblia da Igreja Católica, que eles falam que é a Bíblia deles, que tem mais livros na Bíblia, e você olha os 10 mandamentos que estão na Bíblia, continuam sendo os mesmos 10 mandamentos que nós, cristãos, evangélicos, protestantes, seguimos, né? Essa mudança foi alertada lá por Daniel, se você lá no livro Daniel, nas profecias dele, está alertado para essa mudança. E Jesus Cristo também, quando estava aqui encarnado, ele também, no seu ministério terrestre, né, ele falou a respeito sobre isso, que a lei ia ser alterada, que ele não veio alterar a lei, né, que ele veio cumpri-la, que a lei não poderia ser alterada nenhum ponto, nenhuma vírgula, mas queria alterar a lei. E ele, já naquele momento, ele amaldiçoou, falou, maldito é aqueles que mudarem a lei. Tá certo? E aí, isso nos leva a entender que muita gente se saiu do catolicismo e foi para o protestantismo, né? Viraram protestantes, cristãos protestantes. Só que muitos continuam na mesma sequência da guarda do domingo, não mudaram. E o que a gente vai lá em Apocalipse 17, se não me engano, está falando o quê? Da mulher adúltera, da mulher prostituta, né? Apocalipse 12 fala da mulher pura, da mulher perseguida pelo dragão, pelo inimigo, que é a igreja certa, que é os remanescentes daquela igreja, que são os que seguem os mandamentos, os ensinamentos de Cristo e têm espírito de profecia, tá? Então nós temos essa é a igreja certa. Mas em Apocalipse 17 nós temos também a igreja prostituta, que são as igrejas erradas, né? Fala que o trono vai dar também em Apocalipse da primeira besta. A primeira besta ia surgir no meio de um país, ia sair do meio do mar, sair do mar. Então, a primeira besta ia sair do mar. Então, quer dizer o quê? Mar quer dizer povo, no meio de um povo. É água, povo. Ia sair do meio de um povo e que no trono dessa primeira besta estava cercado por montanhas. E que essa primeira besta, ela tanto exerce o poder político como religioso. Então,
Então, queridos irmãos, quando a gente pega essas características, você vai dar exatamente no Vaticano. O Vaticano está no meio da Itália, no meio de Roma, né? O Papa, ele não é ele não tem sobre ele um poder político e religioso? Tem, porque ao mesmo tempo que ele é o líder da Igreja Católica, ele também é o, é o presidente, é o rei, né? Vamos supor, rei daquele país ali. O Vaticano é um país. Ele não é considerado parte da Itália, ele é considerado um país. Então, o Vaticano, o sistema papal, é o poder político religioso. Ele é a primeira besta do Apocalipse. Claramente. Quando você lê isso tudo, vocês vão concordar comigo. Não estou falando mais uma vez da Igreja Católica, dos irmãos católicos, tá? Pelo contrário, nós respeitamos totalmente. Nós estamos falando do poder papal daquela época, tá? E não estamos falando do Papa, tá? Eu garanto para vocês que devem ter sido papas que eram honestos, que estavam dispostos à verdade, como já teve papas ruins. Como nós temos também, eu vou falar também do protestantismo, tem vários pastores ruins também, tá? Não é porque tem protestantismo que é bom. E nesse mesmo capítulo 17, ele fala que essa igreja, que essa mulher prostituta, que é a igreja prostituta, que ela teve filhas, não é filhos, filhas. E quem são essas filhas? São as igrejas protestantes que mantêm doutrinas da Igreja Católica erradas. Por exemplo, mantém a guarda do domingo, que é errada. Na Bíblia não fala para guardar o domingo. Pouco se fala na Bíblia do primeiro dia, porque a palavra domingo nem existe na Bíblia, é o primeiro dia que aparece. Pouco se fala deles. Acho que 3, 4 vezes ou 5 na Bíblia, no máximo, inteira. Tá? Então, se a sua igreja permanece com a guarda do domingo, ela está sob o poder da Igreja Católica. Você saiu do catolicismo, mas você continua fiel a um mandamento católico, que é a guarda do domingo. Se a tua igreja fala que a pessoa morre e vai para o céu, ou que a sua igreja acredita em fantasma, pode ter certeza, a sua igreja também é da Igreja Católica, porque são conhecimentos católicos. Ah, não, mas eu não adoro mais imagens. Ah, não. A tua igreja que tem, por exemplo, eu não vou citar nome, mas tem uma igreja aí que os caras vendem janelinha como proteção, paninho com suor do pastor da igreja, o líder da igreja, tá? Paninho para colocar sobre a dor, para retirar a dor, para tirar a doença. Isso aí não é uma adoração? É, gente. Então, essa igreja, ela não está adorando imagens, mas ela está adorando essa janelinha, quando ela está precisando pôr uma janelinha para proteção, ela está adorando o líder da igreja, quando ela coloca, é, quando ela coloca, como é que fala, o, o paninho com suor do pastor, como se ele fosse um santo. Então, ela está colocando, adorando também imagens. Mesmo que não esteja adorando como a igreja católica que adora os santos, que tem os santos, mas estão adorando de outra maneira. Então, continuam sob o poder da igreja católica a mesma coisa, continuam pelo poder errado. Entendeu? Saíram, mas continuam no erro. Entendeu? Entendeu? Então, não é assim. Então nós precisamos entender o seguinte: existem falhas em todas as igrejas. Agora eu vou passar um pouquinho para a igreja protestante, para vocês não falarem que eu estou falando só da igreja católica. Eu já falei um pouco das protestantes. Entendeu? Então, voltando ao assunto da meditação, falando tudo isso, por quê? Porque nós existe essa confusão de religiões. Então nós temos a igreja católica, que faz para te guardar o domingo, que a pessoa morre e vai para o céu, que tem que fazer missa pela alma da pessoa depois de 7 dias, né? Que dia de finados tem que ficar indo visitar os mortos lá no túmulo, tá certo? Enquanto nós temos outras igrejas que falam, por exemplo, que, que não podemos adorar imagens, então que já contradiz a igreja católica, mas tem aquelas igrejas que permanecem na guarda do domingo, tem outras que falam que é para guardar o sábado, tem outras que é liberal, fala que pode comer de tudo. Tem outras que falam que não pode comer carne imunda. Tem outras que pega e fala que a pessoa morre e vai para o céu. Tem outras que falam que a pessoa morre para sepultura. Tá cheio. Entendeu, queridos irmãos? Tá cheio. Então, a gente precisa saber direito para onde seguir. Porque tem um monte de gente falando um monte de coisa. Quando eu olho esse vídeo que eu falei para vocês, eu vou colocar inclusive na descrição do vídeo,
Porque para quem estiver assistindo pelo YouTube, né, e não tiver acesso ao grupo do WhatsApp nem ao grupo do Face, para que tenha acesso a esse vídeo, né? Porque aí vocês vão saber se realmente, você vê a briga que tem entre uma igreja e outra, a diferença. Então nós vivemos essa confusão sem saber para onde correr. Mas nós temos como saber a verdade verdadeira, o que nós devemos realmente seguir? Temos. Como? Estudando a Bíblia. Você não tem que acreditar no que eu estou falando para vocês. Você não tem que acreditar no que o pastor da igreja de vocês fala para vocês. Você não tem que acreditar no que o padre fala para vocês. Você tem que acreditar no que está escrito na Bíblia. A verdade está ali. É o que eu faço. A verdade está ali na Bíblia. Não é o que as pessoas falam à nossa volta. As igrejas, elas são lideradas e administradas por seres humanos. E os seres humanos são falhos. Existe uma igreja só verdadeira? Existe. Qual que é ela? A igreja espiritual de Deus. Aquela a qual é liderada por Jesus Cristo. A igreja espiritual. E nela que nós devemos estar para ser salvos. E como que a gente é salvo nessa igreja? Como é que a gente faz parte dela? Seguindo as leis, os mandamentos, os ensinamentos de Cristo e fazendo o que é certo. Abandonando os sentimentos errados, adquirindo novos sentimentos, abandonando as coisas erradas que a gente faz na vida e temos novas atitudes boas, mudando nosso pensamento, não fazendo o que a Bíblia proíbe, porque diz que é errado. Tudo isso é você fazer parte da igreja espiritual de Deus. Essa sim é verdadeira. Não é adventista, não é batista, não é presbiteriana, não é católica. Seja qual for a igreja que você está seguindo, ela não vai salvar ninguém. O que salva a gente é se nós estamos na igreja espiritual de Deus. Como eu já falei, eu tenho uma família que se vê que é a família do meu melhor amigo, que eles são católicos, eu não tenho dúvida que eles estarão salvos, porque eles são muito fiéis a Deus, mesmo sendo católicos. Eu já tenho uma mulher aqui, que ela frequenta a igreja adventista, aqui, na mesa que eu vou aqui. E ela estava contando que a avó dela, que nem nunca tinha ouvido falar em igreja adventista, era católica de berço mesmo, frequentava a igreja católica tudo, ela não aderiu à guarda do domingo, porque ela compreendia que a guarda era o sábado. Então ela falava que ela e as primas dela na casa da avó, que elas iam varrer a casa no sábado. Não, não, você já varrer as casas a semana inteira, hoje não. Entendeu? Guarda essas vassouras. Então ela guardava o sábado mesmo frequentando a igreja católica. Por quê? Porque ela compreendia que o sábado era o dia da guarda, independentemente da igreja que você frequente. Entendeu? Assim nós não cairemos no engano. Compreendem? Queridos irmãos, outro dia eu vi também no Novo Tempo um rapaz que foi fazer uma pergunta no programa Na Mira da Verdade para o professor Leandro Quadros. Esse rapaz, ele mandou a pergunta, né, o Tito estava lendo, e ele falou que ele era católico, mas que ele guardava o sábado porque ele compreendia que o dia da guarda era o sábado. Então você não precisa trocar a sua igreja para outra só porque ela não guarda o sábado. Não, você pode frequentar a igreja que você quiser, mas seja a igreja terrestre que você frequentar, que você viva na igreja espiritual de Deus. Essa sim é verdadeira, essa é a mais importante. Não adianta você querer correr e falar, não, não, eu vou para a igreja tal porque ela é liberal, mas se a Bíblia está falando o contrário, você está no erro, entendeu? Você pode frequentar a igreja que você quiser, não, eu vou na igreja liberal. Só que você vai estudar a Bíblia e vai ver que a Bíblia não é liberal. Então, você vai ter que tomar a sua decisão de seguir no erro da sua igreja, né? Você vai ter três decisões. A primeira decisão é seguir no erro da sua igreja e continuar seguindo o que está errado. A segunda decisão é mudar de igreja, ir para uma igreja que está falando que é correto, você sabe que é correto, ir para a igreja correta. E a terceira opção é você continuar na igreja que você está frequentando, mas seguir o que é correto, não seguir o erro da sua igreja. Qualquer uma das três opções é a mesma coisa. Qualquer uma das duas últimas opções é a mesma coisa. Você não precisa sair da sua igreja e ir para uma igreja que está falando o que é certo. Mas você tem que seguir o que é certo. Porque você está estudando a Bíblia, porque você está estudando com outras pessoas que têm outros pensamentos, entendeu? Para poder chegar a uma conclusão. Por isso é importante que a gente estude a Bíblia e entenda a verdade. Porque muita gente se engana no que compreende. Não é que as pessoas são pessoas erradas, mas se enganam, então as pessoas não enganam.
Então, por isso os anjos vão gritar, caiu a grande Babilônia, porque nós vivemos esse grande momento de confusão. Tem tantas doutrinas, cada vez surgindo igrejas novas, né, que você não sabe para onde correr, né? Tem também o testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová fala o quê? Que Jesus não é Deus, que ele é simplesmente o Salvador e tal, acredita que ele morreu por nós, mas que ele é um anjo, uma coisa que não é Deus, né? Já a Igreja Católica, ela acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus, entendeu? Mas a, mas agora, a Igreja tipo, de Jeová, o Deus é o Jeová. Entendeu? Já tem igreja, por exemplo, que não acredita na Trindade, eles não acreditam na Trindade, no de Jeová, né? Tem igrejas que acreditam na Trindade, só acreditam de maneira como se Deus fosse mais do que Jesus, Jesus fosse mais do que o Espírito Santo, ou vice-versa. E não existe essa hierarquia, entendeu? Porque aí você estava caindo no, no- na mesma doutrina dos povos pagãos. Tinha um deus que era mais que o outro, que nem na Grécia, por exemplo, tinha os Zeus, que era o rei dos deuses. E aí tinha os outros deuses que serviam aos Zeus. Então, quer dizer, não, no caso da Trindade cristã, eles têm o mesmo poder, eles seguem o mesmo caminho, então, a mesma direção. Deus é o Deus maior, Jeová? Sim, mas Jesus Cristo tem os mesmos poderes de Jeová, assim como o Espírito Santo. São três pessoas diferentes. Como eu sempre falo, eu dou sempre esse mesmo exemplo. É como se fosse a água, o gelo e o vapor, né? Deus, Jeová, é a água. Jesus Cristo é o gelo. E o Espírito Santo, o vapor, né? E bate bem, porque a água você pode tocar, pode ver, o gelo você pode pegar. E no caso do vapor, é igual ao Espírito Santo, você não pode tocar, nem, você só pode ver. Né? O vapor você não consegue ver uma fumacinha. O Espírito Santo nem ver você consegue, mas você sente a presença dele. Então, queridos irmãos, nós temos que entender que existem falsos pastores para tudo quanto é lado, todos os lados. Olha, por exemplo, o caso de um líder religioso, uma igreja grande, que tem várias igrejas, né? A minha vizinha, a filha dela, ela namorava com um músico que tocava nessa igreja. Esse músico, ele morava lá perto da minha casa também. Ele era primo de um rapaz que estudou comigo, ele é primo. O que aconteceu? A filha do dono, do líder dessa igreja, tomou o namorado, o marido da filha da minha vizinha. O que aconteceu? A minha vizinha foi com a filha lá na igreja, na sede, ele tocava lá na sede da igreja, para ter satisfações lá com o líder da igreja, com a filha dele, com esse acontecimento. O irmão dele pegou e atendeu as duas, falou, ó, vou dar um conselho para vocês, esqueçam isso, vão embora, nunca mais voltem aqui, principalmente a falar desse assunto, porque se vocês insistirem nesse assunto, o fulano, que era o líder da igreja, ele mandava matar vocês duas. Agora você fala, uma pessoa que está pregando a palavra de Deus, que é líder de uma congregação, eu não estou falando da igreja de congregação, de uma igreja, tá? Congregação como, estou usando como sinônimo de igreja, tá? Não é o líder da congregação. É o líder de uma igreja que está querendo levar a mensagem, a palavra de Deus, fala uma besteira como essa, né? Ameaça alguém de morte. Você acha que essa pessoa ela está realmente disposta a levar a palavra de Deus às pessoas? Claro que não. Isso aí é lucro financeiro apenas. Né? Ou o caso do outro pastor, que, né, que a pessoa vai falar para ele, olha, descobri tal coisa, pastor, que a questão na Bíblia, isso, aquilo, outro. Sabe? Isso aqui pode ser verdade, não? Você fala, tá vendo? Porque eu não quero. Tipo, não, esqueça isso, vamos seguir só o que a igreja fala. Tá vendo porque eu não gosto? Não gosto que os meus fiéis estudem a Bíblia. Pô, as igrejas, elas são baseadas no quê? Na Bíblia. Todas as igrejas têm a Bíblia é a base na Bíblia. A única coisa que nós temos para falar de Deus é a Bíblia. Então, quando você fala nas igrejas de Moisés, de Noé, de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Davi, de Moisés, de profeta Elias, profeta Samuel, profeta Eliseu, profeta Jeremias, enfim, é na Bíblia. Quando fala dos milagres de Jesus, quando fala dos apóstolos, né, que a igreja católica chama de santos, é São Tomé, São João, São Paulo, São Pedro, enfim, é na Bíblia. Então, como que uma pessoa fala numa igreja que está querendo seguir a palavra de Deus, que não quer que os fiéis estudem a Bíblia?
Gente, é claro que essa igreja também não está seguindo o que é verdade. Tá certo? Então, meus queridos irmãos, vocês não precisam sair da igreja de vocês. Você, como eu já falei, vocês têm três opções. Permanecer na igreja de vocês seguindo a verdade, sair e procurar uma igreja que siga a verdade, ou seguir a mentira. A única opção que vocês não devem escolher é seguir a mentira. Por quê? Porque vocês vão estar indo para o lago de fogo. Como eu já falei para vocês e repito, nós temos duas escolhas. Seguir a verdade e rumo à vida eterna, ou seguir a Babilônia, que é a grande mentira, e ir rumo ao lago de fogo e à morte eterna. Qual é a escolha de vocês? A minha é seguir a verdade. Eu quero ficar fora da Babilônia. E como é que eu fico fora da Babilônia? Estando presente na igreja espiritual de Deus. E qual é a igreja espiritual de Deus? Como que eu faço para entrar nela? Seguindo o que está escrito em Apocalipse 12, lá no final. Seguindo as leis, os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Cristo, né? Praticando as boas obras. É isso que nós devemos fazer, independentemente da igreja que a gente siga. E nós sabemos que o quarto mandamento é guardar o sábado. Tá? Então, vocês aqui decidem. Viver nessa mentira, esse monte de igreja que nós temos, está cheio de falsos pastores, cheio de falsos padres, cheio, né? Temos também padres honestos, pastores honestos, né? Está cheio de líderes aí, desonestos, né? Vocês sabem que a minha igreja, por exemplo, adventista, ela tem quase 200 anos de existência. A metodista é mais velha ainda. A igreja católica já é bem antiga também. Né? E nós temos igrejas que são já antigas. E temos igrejas que têm 30 anos, por exemplo, como há mais ou menos 30 anos, 30 e poucos anos, que é a Universal, Nascer, Nação da Graça, outras que tem menos ainda, como Mundial, Plenitude, menos ainda. Né? Tem aquelas que têm poucos anos, como por exemplo, uma que chama Bola de Neve, outra que chama Jesus Cristo é o Poder, Igreja de Javé, Igreja Novo Tempo. Então, são igrejas novas. Você acha que essas pessoas estão fundando igrejas novas, quando tem tanta doutrina por aí, elas estão querendo seguir uma verdade? A maior probabilidade é que não, gente. Né? Por quê? Porque nós já temos um monte de doutrina. Basta que a pessoa estude a Bíblia e escolha aquela que se adapta melhor à Bíblia. Simples. Não precisa montar mais igreja nova, já tem tantas. Né? E o mais importante não é a igreja que você frequenta, é estar na igreja espiritual de Deus. Porque as igrejas terrestres, elas são administradas e dirigidas por seres humanos falhos, enquanto a igreja espiritual de Deus, ela é administrada pelo Rei dos Reis, pelo nosso eterno sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele é o nosso verdadeiro pastor, tá certo? E lembre-se que na época de Israel, quando eles iam ser atacados pela Babilônia, Jeremias alertou que eles deveriam se voltar para Deus, largar os ídolos, né? Principalmente ao rei Eliakim. E aí surgiu um falso profeta que falou, não, eu também sou profeta de Deus, e Deus já me alertou que eles não vai deixar que ninguém toque em Jerusalém. E aí eles preferiram acreditar no falso profeta, por quê? Porque era mais interessante para eles, porque eles não queriam largar as imagens. E a gente sabe o que aconteceu. Nabucodonosor veio, matou Eliakim e tomou Jerusalém. Destruiu tudo, inclusive o templo. Então, eles foram avisados. Hoje em dia é a mesma coisa. Nós temos verdadeiros pastores, verdadeiros missionários, pessoas que estão falando a verdade, que estão querendo ajudar, que estão querendo trazer as pessoas para Deus. E muitas vezes são rejeitados e preferem ouvir pessoas que são falsas, que estão querendo lucrar com o dinheiro. Né? Que nem, por exemplo, o pastor, tem um pastor, pastor porque eu vou falar um líder de igreja, para não falar nomenclaturas, né? Um líder de igreja que era pobre, fazia culto na rua, e de repente hoje em dia ele é rico, né? Até emissora de televisão a igreja dele tem. Como isso é possível? Ah, com dízimo, com ofertas, o dízimo, ele pode ser comprado numa emissora? Você pode comprar ou montar uma emissora com dízimo, sim. Como, por exemplo, a minha igreja própria tem uma emissora de televisão, TV Novo Tempo. Porém, essa emissora na minha igreja, ela 24 horas por dia, ela dedica-se à palavra de Deus, um trabalho missionário. Então, parte do dízimo da igreja vai sim para manter a emissora no ar. E a outra parte para manter a emissora no ar
vem do Anjos da Esperança, das ofertas do Anjo da Esperança. Então, como eu trabalho por Deus 24 horas por dia, é permitido que a gente coloque a, a, o dízimo para manter esse canal. Agora, essa igreja, por exemplo, que tem esse canal de sua televisão, é um canal mundano, é um canal que tem praticamente nenhuma programação bíblica, e então ele não pode, de jeito nenhum, pôr dinheiro mesmo ali. Então, um cara que não tinha onde cair morto, de repente é milionário, é de suspeitar. Um cara que não pode trabalhar, não tem esse problema, ele não pode ter. Então, ele não pode, é uma pessoa de igreja, é um pastor, um líder de igreja, que seja qualquer nomenclatura que você quiser usar, não pode ter trabalhos extra. Por exemplo, eu me torno pastor, eu posso trabalhar como professor? Não. Se eu sou pastor, eu tenho que dedicar somente ao pastorado. Ah, eu sou pastor, eu enriqueci, guardei dinheiro, tenho uma fortuna agora, honestamente, claro, e eu vou comprar uma emissora. Eu posso comprar e administrar essa emissora de televisão? Não, porque eu não posso ter nenhum lucro, eu não posso ter nada. Eu sou um pastor. Agora, eu como pastor, eu posso montar uma emissora de televisão para levar a mensagem de Deus? Eu até posso, isso eu posso fazer. Só que eu não posso ter fins lucrativos nenhum. Eu não posso administrar a emissora, a não ser que eu abra a mão eu deixo de ser pastor numa igreja e passe a ser um pastor líder desse projeto missionário. Posso fazer, né? Mas eu tenho que ter um salário. Pastor, ele tem que ter o seu salário. Assim como Arão tinha o seu salário, assim como Arão é sustentado pelas ofertas do templo, o pastor hoje em dia tem que ter o seu salário. Né? Claro, 5, 6 mil reais é um excelente salário, não precisa ser mais do que isso. Ele não pode enriquecer. O dinheiro do dízimo deve cair numa conta que pertence à igreja, porque a minha igreja, por exemplo, ela não tem dono. A igreja adventista do sétimo dia não tem dono, não possui o dono da igreja adventista, não tem. Tem, ela é Duarte, agora são os herdeiros. Não, não são os herdeiros. A igreja adventista não tem dono. A igreja adventista, ela, ela é uma igreja que pertence a Deus, que não tem dono. Tem fundadores, mas não dono. Agora, por exemplo, a igreja universal, ela é ligada a de Macedo. A Terra da Graça é ligada a Henrique Soares. Eles foram colocados como os donos da igreja, como os líderes da igreja, mundiais da igreja. Né? A mundial pelo Valdemiro Santiago. A plenitude pelo aquele outro que eu não lembro o nome dele agora. A Assembleia, Silas Malafaia. Né? Renascido em Cristo pelo casal Hernandes. Sônia e Esteve Hernandes. Né? Apóstolo Esteve Hernandes e a bispa Sônia Hernandes. Então, o que acontece? Você tem os líderes ali, né? Mas não tem para onde ter os líderes da igreja, desde que ele não seja dono. Então, esse dinheiro deve cair numa conta da igreja, essa igreja deve ter um tesoureiro, que não tem nada a ver com esses nomes da igreja, com os pastores, e esse tesoureiro que vai administrar esse dinheiro, pagando o salário de cada um e dando, como é que fala? É, dando esses tesoureiros, eles vão ter que dar para os fiéis da igreja satisfações no cada onde está sendo posto esse dinheiro, né? Vai ter que demonstrar. Que nem, por exemplo, a minha igreja, através do aplicativo 7Me, que é o aplicativo da igreja, você consegue ter acesso ao que está acontecendo com o dinheiro, o dízimo aplicado à sua igreja lá. Então você tem acesso ali. Então, foi aplicado tal coisa em tal lugar, tal coisa em tal lugar, tal coisa não sei o quê. Entendeu? Então, você sabe que os líderes têm que ter o seu salário. Esse salário vai cair na conta, eles não têm que ter acesso. Os pastores não têm que ter acesso à igreja. Entendeu? Porque a vida é assim, queridos irmãos. Tá certo? Então, o dízimo é importante, mas nós temos que entender que ele tem que ser feito da maneira correta. Muitos pastores não fazem, muitas igrejas por aí estão sendo criadas para lucro financeiro. Eu vou criar uma igreja, vou enriquecer as custas desses babaca, desses fiéis, e aí eu vou pegar e vou comprar carro importado, vou ter mansão, vou ficar milionário, às custas de um monte de trouxa que estão acreditando em mentiras. Vou enganar um monte de gente, só que ele não percebe que esse dinheiro que ele está enriquecendo é sujo e que ele vai pagar muito caro por isso, entendeu? É como fala na Bíblia, nós devemos ajuntar riqueza no céu, porque lá a riqueza nunca se acaba. Não adianta eu ajuntar riqueza na terra, que essa riqueza vai ser roubada, vai ter ladrão para roubar, vai ter,
vai ter coisa que vai se deteriorar. Que nem, por exemplo, eu compro um carro, vou comprar vou pegar riqueza, vou comprar um carro de 1.500.000 reais, uma Ferrari, uma McLaren. Aí, tô com esse carrão, dali a 20 anos, esse carro não vai valer mais nada. Ele vai deteriorando e vai ficando fraco, fraco. Vai começar a dar problema aqui, problema ali. O valor que tá com uma manutenção no carro vai ser muito grande, ou eu vou vender o carro, passar do jeito que passava à frente, o que não vai ser fácil também, né? Ou com o carro parado na garagem. Porque o dinheiro, a manutenção não vai dar, vai sugar tudo que eu tenho. Entendeu? Então, esse carro vai deteriorando. Uma casa, se você tem uma casa, a manutenção dela vai custar caro. Você vai ter que pintar de vez em quando, você vai ter que retocar, trocar muita parte do reboque, você vai ter que muitas vezes trocar uma porta, trocar a fechadura, trocar telhado, a madeira está apodrecendo, está caindo, o telhado tem que trocar uma madeira que quebrou, tem que isso, aquilo. Se você não der manutenção, cara, vai caindo, vai caindo, daqui a pouco o telhado desmorona, daqui a pouco vai indo. Aí se tem uma infiltração, você não dá um jeito de arrumar isso, lá vai enfraquecendo a parede, daqui a pouco a parede cai, daqui a pouco a casa desmorona. Vai criando aquela rachadura, aquelas coisas, daqui a pouco a casa desmorona. Então, aqui, tudo quanto é riqueza que você tem, deteriora. Agora, se você juntar dinheiro lá no céu, esse dinheiro jamais vai desvalorizar, jamais vai deteriorar a casa. Que nem olha na época do Collor, por exemplo. Tinha gente que era rico, gente que tinha empresas. De repente o Collor foi lá e fez o quê? Sugou todo o dinheiro das pessoas. As pessoas não tinham mais nada. As empresas faliram, já faliram falência porque não tinha mais dinheiro. As pessoas ficaram na miséria, muita gente perdeu tudo que tinha. Teve até quem se matou. E o que adiantou? Adianta ter posse, ter um monte de coisa? Não tem, adiantou. Isso pode acontecer de novo. Ninguém sabe. Né? Por isso que tem que tomar cuidado com quem você põe no poder, né? E então, tudo que você tem um dia acaba. Né? Por exemplo, pessoas tinham milhões de reais aí de cruzeiros, aí mudou a moeda por real, o pessoal ficou com 2, 3 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais. Tá entendendo? Né? Então, o que valia não vale mais. O dinheiro antes valia uma coisa, vale outra. Agora no céu não, sempre vai valer a mesma coisa. Se você tem uma fortuna no céu de 1 bilhão de barras de ouro no céu, vai continuar valendo 1 bilhão de barras de ouro. Então vai fazer se 1 bilhão de barras de ouro no céu valesse 1 bilhão de reais. Vamos supor, é um exemplo. Ele vai continuar valendo sempre esse 1 bilhão de reais. Agora aqui na Terra ele vai cada vez diminuindo mais. Entendeu? Por quê? Porque o tempo vai passando e as coisas vão mudando. Né? Você vê que antigamente, eu lembro quando eu tinha 12, 13 anos, isso aí é muito longe, 10 anos atrás, 10 não, 20 anos atrás, 21 anos atrás, de dois, eu ia pra praia com meu pai, com minha mãe, eu passava no mercado que tinha lá perto do apartamento, meu pai na época tinha apartamento na praia, tinha um mercado que chamava Central, eu ia lá, comprava as latinhas de refrigerante, Coca-Cola, Guaraná na Antártica, Fanta, por 50 centavos, 60 centavos cada latinha. Hoje em dia, por menos de R$ 2, você não compra uma latinha de refrigerante. Eu lembro que eu cheguei a pagar um quilo da batata 18 centavos. Hoje em dia, com menos de R$ 5, você não compra um quilo de batata. Olha só a diferença. Eu cheguei a pagar molho de tomate centavos também. Hoje em dia você não tem nada no mercado que custa menos de R$ 1 mais. Antigamente você tinha batata, lata de refrigerante, própria lata de cerveja, porque bebe bebida de cerveja, né, bebida alcoólica, também tudo menos de R$ 1. Né? Antigamente você comprava quatro pãozinhos, era 10 centavos cada pãozinho. Então você pegava 10 pãozinhos, você pagava R$ 1. Agora hoje em dia você pega 10 pãozinhos, você paga R$ 9, R$ 10. Tá vendo como as coisas aumentam o preço, muda? Gente, não adianta a gente ficar querendo com uma riqueza nesse mundo, porque você vai deteriorar. E quanto mais riqueza a gente tem nesse mundo, menos nós vamos ter lá no céu. Então é lá que nós temos uma riqueza. Como é que a gente faz isso? Praticando boas obras, fazendo bem, fazendo o que é certo, independentemente das consequências. Tá? Como fala, você tem uma pessoa, tem que guardar o salário, muito bem, mas eu tenho que trabalhar no salário, como é que eu faço? Não trabalhar, mas aí eu vou ser demitido. Deus vai te arranjar um emprego melhor. E se você for um bom funcionário, um funcionário exemplar, eles não vão te mandar embora porque não vão querer te perder.
Você tem que sempre fazer o impossível para ser o melhor funcionário da empresa. Porque eles vão querer te manter e vão aceitar que você não vai sábado. Agora, se você for um funcionário ruim, eles vão te mandar embora. Essa é a diferença. Então temos que fazer o maior possível para fazer o que é certo. Tá certo, queridos irmãos? A guarda do sábado é importante. Não esqueçam disso. Vamos guardar o sábado. Tá? Mas a igreja adventista guarda o sábado, todos realmente não trabalham no sábado? Não trabalhamos no sábado. Ah, quer dizer, eu sei que a igreja adventista tem hospitais. Os hospitais fecham no sábado? Não é não. Eles funcionam. Só que nós temos a seguinte situação. Para começar, no sábado não é feito nenhum atendimento no hospital que não seja pronto-socorro. Então, de urgência. Tá? Não tem consulta marcada, não fazem cirurgia, a não ser que seja de emergência. Mas os médicos que ficam na igreja nesse dia, eles não recebem por isso, eles estão ali como um trabalho voluntário. Todo o valor que seria deles, eles são mandados para instituição de caridade. Então, por exemplo, o médico ia ganhar naquele dia ali, vamos supor, R$ 60. R$ 60 ele é destinado a alguma coisa de caridade a ser feita, alguma instituição de caridade, alguma ONG, né? Entendeu? Esse dinheiro não fica para eles. Eles trabalham como voluntários nesse dia. E é só urgência. E também tem aquele movimento, não é todo sábado. Então, nesse sábado, o médico X, Y e Z trabalharam. No outro sábado, esses três vão estar de folga. Quem vai trabalhar é o W, Y, é o W, K e L. Vamos supor. Aí, aí na semana seguinte, esses três ficam descansando e os da semana anterior voltam a trabalhar. X, Y e Z. E assim vai. Entendeu? Então, por quê? Porque eles têm o direito de guardar um sábado de vez em quando também. Né? Não é todo sábado. Né? Isso se eles não tiverem também, né? Não tem direito, né? Mas eles, pode ser que eles tenham mais de duas equipes, pode ser que eles tenham quatro equipes. Então, quer dizer, cada equipe trabalha um sábado por mês. Entendeu? Você tem quatro equipes. Então, no primeiro sábado do mês, A, B e C. No outro sábado vai trabalhar D, E e F. Aí depois no outro sábado, G, H, I. E por fim, no último sábado, J, K, L. Então, cada um trabalha no sábado. Então, eles trabalham num sábado e três não. Entendeu? Por quê? Porque todos têm que guardar o sábado. Então, eles precisam também ter o descanso. Entende? Então, um sábado eles vão trabalhar, três não. Mas eles vão trabalhar voluntariamente. Eles não vão ganhar e só emergência. Tá? Porque não é necessidade. Que nem, por exemplo, você tem necessidade de comprar alguma coisa no sábado? Se você, que nem, por exemplo, eu aqui, eu moro num lugar onde não tem nada perto. Então, se eu saio todo dia, eu evito, não estava trabalhando, então eu já evitava, já comprava alguma coisa para o sábado e não passava em lugares para comprar coisas no sábado. Porém, porém, é, como é que eu falo? Porém, é, se eu aqui, como agora eu não estou trabalhando, às vezes eu não saio na semana. Então, às vezes, o que eu faço? Como só eu vou para lá, para essa superba, então, o mercado, no sábado, então eu vou e compro alguma coisa que tem que ser comprada. Mas, se eu puder comprar na semana, eu vou. Que nem, por exemplo, eu nunca fui fazer compra no sábado. É desse, que eu, esse caminho. Quando eu estava trabalhando, eu só tinha um fim de semana. Eu só ia fazer compra no domingo. No sábado eu nunca fui. No sábado eu ia para a igreja, voltava. Muitas vezes eu fazia. Muitas vezes eu fazia no sábado a lista de compra. Às vezes até pagava algumas contas. Porque eu tava, principalmente agora, eu estava trabalhando, eu não tinha como fazer na semana. Mas agora, eu já não faço mais no sábado. Não estou trabalhando, eu vou fazer na semana. Eu vou fazer isso de compra, eu vou fazer as coisas, entendeu? Então, se eu tenho um tempo para fazer na semana, eu vou fazer na semana. Eu tenho que respeitar o sábado de Deus. Ele tem que ser em primeiro lugar na minha vida. Deus, amar a Deus acima de tudo, lembra? Tá certo, queridos irmãos? Então é isso. Eu espero que vocês possam ter entendido que nós estamos vivendo no meio de uma Babilônia. Tem muitos pastores aí, bispos, apóstolos, é, padres, cardeais que estão querendo enganar a gente. Mas tem muitos que são honestos. Em todas as igrejas, eu diria. Tem muito padre que é honesto.
Tem muito líder religioso que é honesto, aí para proposta, tá? Mas nós temos que saber quem é honesto e quem não é. E nós temos que saber com quem nós estamos lidando. Nós temos que saber, que nem, por exemplo, numa igreja adventista em São Paulo, uma colega minha que é adventista de berço, ela estava sendo criticada e rejeitada, né, pelos líderes, né? Estavam tratando ela diferentemente, porque ela era uma mãe solteira, que ela tinha uma filha e era solteira, né? E ela pegou e fez o que então? Ela saiu daquela igreja adventista e procurou uma outra igreja adventista lá por perto. Ela ia lá no Albergue de Verônia, da Vila Císpera, ela ia, já morava, e depois ela começou a ir do Cangaíba, que é lá perto. Por quê? Porque ali não estavam respeitando, entendeu? E lá aceitaram ela de boa, mesmo tendo uma filha. Então você vê, é a mesma igreja adventista, só que em um lugar você tem uma liberdade que em outra você não tem. Por quê? Porque as pessoas são rígidas demais. A pessoa não pode ser mãe. Não, ela errou. Mas quem são essas pessoas para apontar o dedo para ela? Tá errado ela ser uma mãe solteira? Tá errado. Mas quem são essas pessoas para apontar o dedo para ela? Essas pessoas nunca pecaram? Como disse Jesus Cristo lá com a adúltera, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Só isso já cala a boca dessas pessoas. Não tem. Então, independentemente se a pessoa é mãe solteira ou não, você tem que respeitar. Né? Que nem, por exemplo, tem muitas moças aqui na igreja que eu frequento que são separadas. Só vão as mulheres na igreja, nunca foi o marido. Na igreja, várias, né? Outras que são separadas já estão com um namorado, tal. Eu falei, vou até na igreja com namorado esses dias. E daí? Hã? E daí? E daí? Né? Então, é assim, gente. Não é porque é mãe solteira. Tem uma menina lá que vai na igreja que ela é mãe solteira. Ela é jovem. E daí? Era rejeitada por isso? Pelo contrário, ela é sempre muito bem recebida quando vai. Isso não quer dizer nada. Ela errou? Errou. Mas quem que nunca errou nessa vida, gente? Tá? Quem não errou que atira a primeira pedra. Então, vamos aprender a respeitar. Então, tudo isso, gente, a gente tem que encontrar. A gente tem que encontrar um lugar onde a gente se sente acolhido, a gente se sente amado. Pode ser outra denominação, não precisa ser adventista, qualquer uma que vocês quiserem ir. Desde que vocês sigam a verdade, que está na Bíblia. Entendeu? Como eu falo para vocês não têm que seguir a igreja adventista porque eu estou falando, porque eu sou adventista. Não. Vocês podem seguir a igreja de vocês, mas estejam na igreja espiritual de Deus seguindo a verdade. Essa é a verdade. Então, é isso, queridos irmãos. Vocês querem viver na Babilônia ou no Éden? E eu quero viver no Éden, e vocês? A pergunta fica aí no final do vídeo. Vamos seguir a Deus e a verdade sempre. Vamos sair desta Babilônia, porque ela vai cair. Já está profetizado na Bíblia. Os anjos gritarão, caiu a grande Babilônia. Então não fique dentro dela, porque a Babilônia vai cair. Tá bom? Muito obrigado a todos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, como é do Espírito Santo, seja com todos nós. Tá certo? Que assim seja, o organismo glorifico. Amém. Na paz do Senhor a todos. Falou, queridos.